para a Rússia em gastos públicos, ou seja, gastamos muito. E aí vem aquela questão. Ora, acabou o CPMF, perdemos 40 bilhões, e houve essa queda da arrecadação? Não, não houve a queda da arrecadação nessa proporção. Tivemos a crise de 2009 e você vê que a nossa arrecadação continuou aumentando. Inclusive, esse ano tivemos recordes de arrecadação graças à eficiência da Receita Federal do Brasil, da nossa forma de tributação, etc. Ou seja, temos uma tributação eficiente. Mas será que ela é justa? Será que ela não já está ultrapassando aquele limite que impacta o desenvolvimento? E aí você vê hoje que as contribuições sociais juntas, elas não estão lá nos primeiros lugares, isoladamente, mas quando você junta, elas ultrapassam o ICMS, Imposto sobre a Renda. Isso porque é aquilo que todo mundo já sabe. A partir de 88, com a partilha do Imposto sobre a Renda e do IPI com estados e municípios, a União passou cada vez mais a estimular a arrecadação das contribuições sociais. E com isso, é uma tributação direta sobre a produção. Bom, o Brasil hoje é a 9ª economia do mundo, tá? Mas, em compensação, é o 10º lugar na distribuição de renda. Então, temos uma distribuição de renda muito ruim. Esse quadro, inclusive, está naquele trabalho da Unafisco que ele fez, do Sindifisco, hoje me corrigiram aqui, Sindifisco, né, que fez, mostrando exatamente que nós temos uma tributação que concentra a renda e agrava o ônus fiscal dos mais pobres. Aqui tem um quadrinho onde eu mostro para vocês que o Brasil está no 17º lugar em carga tributária no mundo. Você vê lá que a Dinamarca tem uma carga tributária de 48%, Suécia, etc. Você vê que eles têm uma tributação de imposto sobre a renda na faixa de 50%, de 60%. E ninguém lá quer baixar. Na Alemanha tem 65% perguntado. Vocês querem que baixe o imposto? De jeito nenhum. Por quê? Porque eles têm um retorno, então a tributação deles, aparentemente maior, ela é mais justa, tá? Então, você vê aí o Canadá. E a gente fazendo um estudo, por exemplo, o Japão está no 25º lugar em carga tributária, certo? Ou seja, ele tem uma carga tributária de 18, bem abaixo do Brasil. Mas veja as consequências disso. Se você pega um Brasilquinha e um Japinha, o Brasil temos uma carga de 34, o Japão 18. Só que nós temos o quê? No Brasil, uma renda menor do que a do Japão. Isso resulta em quê? Que com uma carga tributária menor, o Japão arrecada mais. Daí porque ele tem mais recursos para investir nos serviços. Nós com a carga menor, por quê? Porque nós estamos num país mais pobre, onde a renda per capita é muito menor. Então, é isso aí que eu mostro para vocês. Vamos lá. Em relação em percentuais e em relação à renda per capita, você vê que o Brasil já cai e vai lá para baixo, tá? E aí você compara o quê? Que em relação à renda per capita, o Japão está no 22º lugar e o Brasil 23º lugar em carga tributária. Só que o Brasil, o Japão com a carga de 18, ele arrecada mais do que o Brasil com os 34. Então, isso é algo para se refletir também em termos de administração fazendária. Tudo bem. Se você compara a carga tributária Brasil, carga tributária direta e indireta por classe de renda, você vai ver o quê? Que quem ganha até 2 salários mínimos, ele paga o dobro do que quem ganha acima de 30 salários mínimos. Por quê? Porque a nossa tributação, mais de 50%, é sobre o consumo, é sobre a produção. Então, o mais pobre paga mais. Botando bem claro, até 2 salários mínimos, quem ganha até 2 salários mínimos paga 13,3% sobre o consumo, um total de 20%. E quem ganha acima de 30 salários mínimos paga 6,94%. Isso é um estudo da Receita Federal que está lá no site dele. Então, a nossa tributação realmente é injusta. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos práticos exatamente para mostrar essa injustiça. Você vê que por que essa pessoa que ganha até 2 salários mínimos ela paga mais? Veja, alimentação, ela destina 85% lá do que ela ganha para alimentação, mais um tanto lá para habitação, mais outro tanto para vestuário. Enquanto os que ganham mais, eles não destinam essa mesma proporção. Daí porque na construção
da carga tributária, eles proporcionalmente pagam muito mais. Ou seja, quem ganha menos consome tudo e proporcionalmente ele paga mais do que quem ganha mais. E aí temos algumas outras questões muito complicadas na questão da tributação, né? Não mais complicada do que dança tango, né? Porque tem uma professora de dança que prometeu amanhã que vai ensinar todo mundo a dançar tango, chachado e baião, né? Na festa, gratuito ainda por cima, e disse, mulheres têm dançarinos, homens terão dançarinas, né? Mas é a tributação por dentro. Essa tributação por dentro significa quando você compra uma camisa, né, de 100, você diz, poxa, eu estou pagando 18% de ICMS. É ilusão. Como o cálculo é por dentro, você está pagando quanto? 21%. Então, nós temos aquela tributação da alíquota que você não conhece, porque o nosso sistema, além de tudo, não tem transparência. Tá? Esse estudo aí, quando estava para ser criado na última reforma tributária, o IVA-F, que iria juntar IPI, todas as contribuições sociais, PIS, COFINS, etc., você vê o que é a tributação por dentro. O IPI, que é de 5, na realidade você paga 7. O IVA-F, que seriam as contribuições sociais, se fosse 10, você pagaria 14. O ICMS, 18, você paga 26. O total, você vê a alíquota, pensa que está pagando 33, mas no fundo você está pagando 49. E tudo isso sobre o produto que você consome. Né? Aí vem outra injustiça mais grave. Tá? Eu peguei esse estudo do DIEESE, o mínimo vital. No Brasil, a gente ainda não está avançado nesse estudo, nos outros países já está bem avançado. Tem que ter um mínimo necessário à sobrevivência das famílias que não seja alcançado pela tributação, senão você está tributando aquele valor mínimo necessário à dignidade humana. Né? Então, você veja, segundo o DIEESE, um salário mínimo necessário seria R$ 2.132. Você vai para a tabela do imposto sobre a renda e vê que esse sujeito acima de R$ 1.499, ele já vai pagar 7,5%. Ou seja, é aquele mesmo que pagou muito lá na tributação sobre o produto e é ele também que vai ser tributado aqui. O moço chega a estar de olho arregalado. É sono ou é preocupado com a tributação? Tá? Então, veja só. Esse sujeito aí, ele está pagando tanto muito na hora que está consumindo, como também imposto sobre a renda. E fiquei apavorada, porque eu fui sexta-feira, estava dando uma palestra, né, em Vitória, linda cidade, muqueca capixaba, aquelas coisas tudo lá, e tinha palestra também. Muito bem. Na hora da palestra, aí veio o ex-secretário da Fazenda, doutor Teófilo, com uma tese maravilhosa. Olhe, se a gente pegar a alíquota do imposto sobre a renda, o limite de isenção, baixar para R$ 900, a gente pode zerar o IPI e vamos ter a mesma arrecadação. O senhor está doido. Claro que eu não disse assim elegantemente. O senhor tem certeza de que é isso? Por quê? Porque você vai pegar o mais pobre novamente, que é quem consome mais e é quem ganha menos. E ele, um limite de 900 é um absurdo. A tabela, graças a Deus, voltou a ser atualizada porque é muito injusto. Você está tributando o que é necessário para a pessoa sobreviver com os gastos básicos que a nossa Constituição garante. E aí vem as coisas interessantes da nossa Constituição. O Senado ele tem competência de avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário. Nunca foi feito. O pessoal até disse, não, uma vez a gente marcou uma reunião, tem 80 senadores lá, eram uns 40 que compõem a comissão, fomos para lá, não tinha 3, e os que tinham 3 não pararam de falar no celular, ou seja, não adiantou de nada fazer a reunião. Muito bem. Temos uma outra coisa também, a Constituição garante a transparência, ou seja, você tem que saber quanto está pagando. Nada disso está sendo obedecido. Ou seja, aí realmente está uma letra morta na nossa Constituição. E isso são coisas que nós, como uma elite privilegiada, não quer queira que não, tivemos acesso ao conhecimento, ao consumo de bens, etc., tínhamos que lutar por isso e não simplesmente ficarmos pensando em outras coisas, porque isso termina afetando a nós. Não é porque seja lindo o discurso, não, porque termina afetando a nós mesmos, o nosso próprio bolso. E aí vem a complexidade do nosso sistema. Veja, apareceu o PIS, COFINS, importação. Veja só como é que se chega na
no valor que vai se pagar. Com essa fórmula simplíssima, que talvez só o querido ali da professor de matemática que entenda, né? Porque eu, como boa advogada, passou de 2 mais 2, já complica a minha cabecinha. Né? Muito bem. A fórmula é fácil. O problema é você achar o X e depois o Y, certo? Para botar lá dentro daquela fórmula. Conclusão, jamais apurei uma base de cálculo dessa. Graças a Deus tem um programa de computador. Mas por que isso aí? Porque o PIS/COFINS de importação é uma tributação justa. Por quê? Porque você está igualando a tributação do produto que entra ao tributo nacional. Tudo bem. Mas por que ele é assim? Porque o PIS/COFINS incide sobre ele depois que incidiu o ICMS, que o ICMS incidiu sobre o PIS/COFINS. Ou seja, é uma salada. Mas também, se não fosse complicado, não precisava de fiscal, de advogado, etc. Né? Então, num certo ponto, a gente tem que pensar que essa sistemática, mas às vezes é tão complicado até para a gente, né, com tanta coisa para a gente fazer, massagem, cabeleireiro, unha, etc. Ainda tem que entender as fórmulas, concorda? Então, muito bem. Então, nós temos, na realidade, um sistema tributário perverso. Uma carga tributária mais ou menos 35, juros altos. Infraestrutura, se investe muito pouco em infraestrutura, ou seja, engarrafamentos, luz, aeroportos, esse caos que está aí, tudo isso se investe muito pouco. Tudo isso cria o custo Brasil, que tem um impacto muito pesado no desenvolvimento. A burocracia, que é uma outra coisa absurda, se gasta mais ou menos 2.600 horas uma empresa para cumprir todas as obrigações. Você vê, a obrigação tributária é interessante, excesso de declarações é bom para o controle do fisco, mas, ao mesmo tempo, ela cria um ônus para a empresa. E ônus para a empresa, quem paga? Nós. Tá? A abertura de uma empresa, 129 dias no Brasil, enquanto no Canadá se abre uma empresa em 2 dias, e é realidade pura. Outro dia estava lá minha irmã querendo abrir uma filial de uma empresa que ela já tem já há 3 meses e não conseguia os alvarás, as licenças. E já faz 6 e o nome da empresa está lá, com a faixa preta em cima, porque não pode tirar, porque o nome ainda não saiu. O alvará tem licença para funcionar, o alvará para ter o nome, e ainda não saiu, ou seja, não pôde colocar. Então, veja, tudo isso são exigências que impactam o desenvolvimento. E as leis trabalhistas, ou seja, salário é pouco para quem recebe e é muito para quem paga. Então, essa é a equação que precisa ser revista, porque isso tem um impacto grande no desenvolvimento. Então, veja, o nosso sistema tributário, ele é complexo, ele é oneroso, pesa mais sobre o consumo, ele é regressivo. Quem ganha mais termina pagando menos. Cumulativo, não acabou a cascata do PIS e do COFINS, apesar de ser uma das bandeiras lá com a não cumulatividade. Por quê? Porque no momento que estabeleceu-se a não cumulatividade, a alíquota pulou de 3,65 para 9,25 e foram vetadas as compensações de crédito. Então, isso terminou o quê? Num grande aumento de alíquota sobre o produto. Multi-incidência de impostos incidindo sobre impostos, não transparência, ou seja, a tributação por dentro, por exemplo, no ICMS, obrigações acessórias, só na área federal são mais de 36 declarações. As figuras de substituição tributária e antecipação são ótimas para se controlar a arrecadação, agilizar a arrecadação, etc. Só que se paga o tributo antes que se realize o fato gerador, ou seja, o dinheiro sai de circulação e não está voltando. E vejam que coisa curiosa, quem ganha Bolsa Família termina por pagar parte do Bolsa Família que ela recebe. Por quê? Porque o Bolsa Família, ele é constituído de quê? De parte das contribuições do PIS e da COFINS. Ora, se essa pessoa que ganha o Bolsa Família vai consumir e está pagando o PIS/COFINS, parte do PIS/COFINS dela volta para a Bolsa Família dela. Então, você vê que há distorções que precisam ser analisadas. Ou seja, tudo isso leva a mais custo e, com isso, tem um impacto muito grande no desenvolvimento. Eu estou impressionada. O senhor está de olho arregalado. Está escolhendo o melhor ângulo para a foto? Espero que seja, né? Para a foto sair caprichada. Então, nós temos um sistema tributário realmente complicado. Temos leis inconstitucionais,
Fui autor e não fui preso de vários tributos constitucionais. Pois em época de emergência cria mesmo. Então, quando vocês chegarem lá no contribuinte, que o contribuinte diz, essa lei é inconstitucional,